Saint Cuthbert da Clava. A divindade da retribuição, Saint Cuthbert assume muitas formas. Frequentemente ele se disfarça de caipira comum ou homem de cabelos brancos, bigode e vestindo uma cota de malha. Geralmente carregando sua famosa clava, Saint Cuthbert exige vingança e punição justa para aqueles que transgridem a lei. Como as criaturas más violam as leis com mais frequência do que as criaturas boas, Saint Cuthbert favorece o bem sobre o mal, embora ele próprio não seja bom. Ele pode ter sido um homem mortal, como afirmam seus adoradores, mas se foi, isso aconteceu há muito tempo, em uma era pouco conhecida pela humanidade. Dogma. As palavras de Saint Cuthbert são sábias, práticas e sensatas. Entre seus seguidores, a palavra da clava é lei, e seus seguidores se esforçam para espalhá-la para que todos possam se beneficiar da sabedoria de Saint Cuthbert. Fraqueza na fé e agir contra os ensinamentos do santo são intoleráveis, especialmente entre os crentes. Saint Cuthbert exorta seus seguidores a fazer esforços crescentes para trazer os incrédulos para o rebanho. Honestidade, veracidade, praticidade e razoabilidade são as maiores virtudes, diz Saint Cuthbert. Clero e templos. Os clérigos da clava são pessoas severas que falam o que pensam claramente. Eles não toleram tolos e desaprovam aqueles que retrocedem na fé. Eles treinam nas artes da guerra e se mantêm fisicamente aptos. Muitos atuam como policiais, detetives, juízes e caçadores de recompensas. Os templos de Saint Cuthbert são sempre sólidos e imponentes. Suas entradas ou fachadas apresentam invariavelmente inscrições e citações atribuídas à clava. Estas podem ser inspiradoras, como "O caos e o mal prevalecem onde as pessoas boas não fazem nada", ou ainda ameaçadoras, como "A obstinação cria caroços na cabeça dos infiéis". Wijaz, a deusa bruxa, a feiticeira Rubi, a senhora severa, guardiã da morte. Wijaz, divindade da morte e da magia, é mais frequentemente retratada como uma mulher deslumbrante vestida com um lindo vestido, usando uma joia com a forma de caveira. Wijaz é uma divindade exigente que espera a obediência de seus seguidores. Ela respeita Bokhob, mas os dois não têm uma aliança. Dogma. Wijaz promove o uso de magias e itens mágicos, embora muitos de seus seguidores insistam que ela favorece a criação de tais coisas. Ela diz a seus seguidores que a magia é a chave para todas as coisas. Wijaz promete que compreensão, poder pessoal, segurança, ordem e controle sobre o destino vêm com o estudo da magia. Adverte seus seguidores a respeitarem os que vieram antes, pois deixaram seus saberes e morreram para dar lugar a eles. Ela os lembra que a morte é inevitável, mas promete que seu aprendizado e memória serão honrados por aqueles que vierem depois. Clero e templos. O sacerdócio de Wijaz tem uma hierarquia estrita. Seus clérigos são conhecidos por sua disciplina e obediência aos seus superiores. Os clérigos arbitram disputas, dão conselhos sobre magia, investigam curiosidades mágicas, criam itens mágicos e administram funerais. Espera-se que os clérigos de nível inferior se submetam aos de nível superior em todos os momentos. Eles usam túnicas pretas ou cinza. Os templos são poucos e distantes entre si, mas Wijaz conta com muitos feiticeiros e magos poderosos, especialmente necromantes, entre seus adoradores. A maioria de seus templos está localizada dentro ou perto de cemitérios ou catacumbas, e sempre contém criptas onde poderosos magos são enterrados. Estes também contêm extensas bibliotecas de conhecimento arcano e grandes coleções de itens que pertenceram a grandes magos de eras passadas. Azut, o Altíssimo, patrono dos magos, senhor das magias. Azut
se preocupa com o avanço e a preservação das artes mágicas. Adorado por todos os tipos de conjuradores, e particularmente por magos, essa divindade habilidosa há muito tempo age como conselheiro da atual divindade da magia pura. Ele e Mystra compartilham de um relacionamento amigável semelhante ao de um mentor e seu aluno predileto. Outras deidades o veem com desdém, por não entender seu gênio direto e sua interminável dedicação para colecionar conhecimento mágico. Geralmente, Azut aparece como um homem de barbas brancas vestido com roupas trabalhadas e de estilo antigo, portando o poderoso velho cajado, que possui uma gema na ponta superior. Entre os servos terrestres mais abençoados de Azut estão os Favorecidos, que todos acreditavam ser um grupo de magos humanos mortos que foram ressuscitados pelo próprio Senhor das Magias, mas que na verdade são construtos mágicos de seu subconsciente. Os Favorecidos aceleram o desenvolvimento e canalizam a trama através de fórmulas escritas, que é um processo que os azutianos entendem como o apogeu da conquista científica humana. Por possuírem habilidades fabulosas, como telecinésia e voo, estes poderosos seres mágicos entregam mensagens importantes para o rebanho e anunciam novos desenvolvimentos nas ciências mágicas. Azut luta desesperadamente desde o tempo das perturbações para reconciliar a antiga Mystra com a nova deusa e com a diferença resultante na trama que permeia Toril. Embora a divindade não saiba, os Favorecidos, manifestações mentais de seu esforço, estão dividindo sua igreja, o que pode causar efeitos significativos no Senhor das Magias e em seus seguidores. A despeito desse tumulto eclesiástico interno, muitas pessoas veem o culto a Azut como uma religião ligada à tradição, que se adapta às eras com um ritmo extremamente vagaroso, preocupando-se demais com debates arcanos abstratos enquanto permanece cega aos problemas que afligem a Terra. Já que tantos seguidores de Azut assumem uma posição neutra em assuntos da moralidade, a Igreja geralmente se encontra sob as críticas dos cultos mais ativos de Mystra. Os clérigos de Azut oram por suas magias ao sol poente. Sempre que um mago ascende à posição de magistrado, a Igreja de Azut decreta um feriado. Seus clérigos reconhecem poucos feriados dignos de nota, embora as leituras litúrgicas no horário das refeições sejam formas importantes para honrar o Senhor das Magias. Os textos compostos por magos famosos facilitam a vida dos cônegos da Igreja. Os clérigos de Azut costumam adquirir multiclasses de devotos arcanos ou magos. Quando era mortal, Azut buscava poder, pesquisando o conhecimento arcano de dezenas de impérios caídos, num esforço de avançar em seus estudos mágicos. Por fim, sua dedicação o transformou no primeiro magistrado, uma posição criada por Mystra para reconhecer seu pupilo mortal mais promissor. Azut, por sua vez, procurou extrair um pedaço do deus Savras e uni-lo a si, uma tentativa que fracassou. O ocorrido gerou uma série de batalhas contra Savras, culminando no aprisionamento deste último em um cajado. Com o auxílio de Mystra, que se tornou sua amante, Azut finalmente ascendeu à posição divina. Savras, agora livre de sua prisão, serve a Azut de má vontade, assim como Gelsharum, que não merece confiança. Dogma. A razão é a melhor maneira de se aproximar da magia, e esta pode ser examinada e reduzida aos seus aspectos fundamentais através do estudo e da meditação. Mantenha a calma e seja cuidadoso no uso dos seus poderes e magias, para evitar erros que nem mesmo ela conseguirá desfazer. Use a arte com sabedoria e sempre esteja atento aos momentos inadequados para utilizá-la. Ensine a manipulação arcana e espalhe itens de aprendizado em toda Faerûn, para que seu uso e conhecimento possam alcançar a todos. Siga e propague a doutrina de que o poder mágico impõe grandes responsabilidades.
Aprenda toda magia nova que encontrar e entregue uma cópia para a biblioteca do templo. Não oculte seu conhecimento e encoraje a criatividade na magia, de todas as maneiras e em todas as ocasiões. Clero e templos. O clero de Azoth inclui magos e monges, embora os clérigos normais ou multiclasse tenham uma posição mais elevada dentro da hierarquia. Estes indivíduos, conhecidos coletivamente como os magistrais, facilitam as comunicações entre os conjuradores arcanos. Eles normalmente usam roupas elaboradas e pesadas, de cores neutras e opacas, ornamentadas com grandes colares e chapéus enormes e estolas com símbolos arcanos. Os centros de adoração a Azoth são comuns nas nações civilizadas, especialmente nas cidades com guildas arcanas poderosas. Lá, os magistrais impõem o juramento do mago, que é um acordo informal ensinado a quase todos os magos desde o tempo em que Azoth ainda era o primeiro magistrado. O juramento do mago estipula que as disputas entre magos não devem ser resolvidas na presença de comunidade em geral. Essas magias devem ser deixadas para aqueles com a força de vontade em estudar e aprender o controle sobre elas. Outro motivo é que a destruição inerente dos duelos arcanos colocam os magos em uma posição muito ruim. Claro que a quantidade de magos que ignora essas regras é a mesma da que as seguem. Os conflitos entre magos, de acordo com as palavras do juramento do mago, deveriam ser conduzidos de maneira honrada e organizada, pois são combates não letais complicados, onde os magos conjuram magias um contra o outro. É certo dizer que os magistrais supervisionam essas competições e mantêm muito bem guardado o segredo do conhecimento ritual para esses duelos. O integrante mais poderoso de um templo ou de uma comunidade é conhecido como o primeiro, e todos abaixo dele o chamam de o reverenciado. Aqueles que servem ao Altíssimo há muito tempo são chamados às vezes de mestre, mas o clero evita usar títulos muito pomposos. Muitos patriarcas vivem bem além dos 150 anos de idade, criando assim falsos rumores de que os altos clérigos do círculo interno descobriram o segredo da imortalidade. Os favorecidos de Azoth possuem uma posição importante no clero, tanto fora como acima da hierarquia básica da igreja. Recentemente, 2 favorecidos influentes ascenderam a posições invejadas na organização. Meldratar Gaf de Haurua lidera a facção Imutáveis, enquanto Sezosh Vurlagor de Tai lidera a mais aceitável Eruditos da Magia. Os severos integrantes dos Imutáveis questionam a natureza um tanto caótica de Mistra, a mãe de toda a magia, que é geralmente a patrona dos feiticeiros. Eles desconfiam dos feiticeiros, por acharem que a verdadeira origem de suas habilidades inatas é um acidente, na melhor das hipóteses, ou reminiscências dos arquimagos de Netério, que através do uso da magia pura causaram a destruição do Império. Em cidades como Halará e Bezantur, os imutáveis influentes trabalham nos bastidores para impedir que os feiticeiros assumam posições de poder ou para atrapalhar aqueles que consideram perigosos. Por outro lado, os eruditos da magia exigem cooperação entre todos os tipos de conjuradores arcanos, dizendo que somente através do esforço conjunto o conhecimento da magia como um todo se intensificaria. Desde o tempo das perturbações, estas ideologias mutuamente exclusivas se transformaram em conflitos cada vez mais acirrados, com igrejas inteiras se dividindo em facções. Helm, o observador, o vigilante. Helm é o guardião absoluto, a sentinela sempre alerta que não permite que algo comprometa seu dever. Geralmente considerado frio e sem emoção, ele aparece como um homem gigante vestido em sua armadura de batalha. Na verdade, Helm é simplesmente um disciplinador severo, dedicado ao dever que lhe foi dado. Ele adora crianças e tolera mais suas pequenas infrações do que qualquer outro deus. Muitos acreditam que Helm daria sua própria vida para guardar algo que lhe foi confiado.
ele nada diz a respeito desse assunto. Antigamente, a igreja de Helm era vista como um baluarte de estabilidade e segurança no norte, sempre perigoso. Seus integrantes eram muito respeitados pelos seus juramentos de defender as civilizações contra os perigos da vida selvagem e os monstros das profundezas. Entretanto, durante os últimos 14 anos, ela tem encolhido em quantidade de seguidores e influência. Helm cumpriu seu dever cegamente e sem equívocos durante o tempo das perturbações, apesar de ser o responsável pela punição das outras divindades de Faerûn. A morte e a destruição resultante da crise dos avatares criou para Helm e seus seguidores um número enorme de inimizades entre os integrantes das outras crenças, em especial os servos de Mystra, Bane e Torm. No sul, o papel de Helm durante o tempo das perturbações não foi visto com a mesma opinião existente no norte, mas eventos recentes terminaram por manchar ainda mais a reputação da divindade e de seu clero. Os rumores sobre as atividades da igreja e da distante Mastika começaram a viajar por toda a Faerûn. A dominação brutal e interminável da população e a exploração das riquezas naturais das terras verdejantes. A igreja começou a se recuperar há pouco tempo, em parte graças à necessidade de guardiões habilidosos que possam lutar contra o poder crescente das forças do mal. Os clérigos de Helm rezam pelas suas magias de manhã, logo após o nascer do sol, ou antes de se recolherem para dormir. Seu único dia sagrado é a cerimônia de honra a Helm, que acontece no Encontro dos Escudos. As maiores e mais sagradas cerimônias elmitas são a consagração do apóstolo, que confirma o reclamante como um dos novos integrantes do clero, e a consagração do Glinto, que dedica um item especial ao serviço de Helm. Glinto é uma palavra antiga que significa objeto favorecido. Outras cerimônias importantes são a purificação e a vigília sagrada. A purificação é a renovação da fé realizada pelos adoradores ao retornarem à fé ou na penitência de seus erros na vigilância, lealdade ou adoração. A vigília sagrada marca a ascensão de um clérigo a um posto mais elevado. É uma cerimônia que dura a noite toda e testa a força de vontade do candidato. Um clérigo veterano conjura levitação na arma do candidato através de um ritual mágico. Somente a concentração total do candidato impedirá que a arma caia no chão. Os clérigos de Helm não podem comandar mortos-vivos, embora clérigos malignos possam fasciná-los. Eles costumam adquirir classe de guerreiros ou paladinos também. Helm carrega sempre um pesar, simbolizado pela sua armadura onipresente. Como a sentinela eterna, o observador sabe que o fim do mundo virá inevitavelmente durante seu turno de vigília. Apesar disso, ele serve sem reclamar, disposto a fazer qualquer sacrifício para proteger seu encargo. Helm se opõe implacavelmente às maquinações de Bane, Cyric e Shar, pois seus planos insidiosos ameaçam Faerûn eternamente. Ele também combate a fúria desmedida e a destruição impulsiva de Garagos e de Talos, não importa a situação. Helm não se distrai com a ladroagem e as piadas de Mask, pois considera o Senhor das Sombras simplesmente outra ameaça a ser derrotada. Das divindades bondosas, somente Torm entende de verdade o comprometimento total de Helm ao seu dever. O relacionamento entre o vigilante e a fúria leal é forte o suficiente para que as duas igrejas tenham começado com má vontade a diminuir a distância entre elas, sob as ordens de suas respectivas deidades. Dogma. Nunca traia sua confiança. Seja vigilante. Aguarde, espere e observe cuidadosamente. Seja justo e dedicado ao seguir suas ordens. Proteja o fraco, o pobre, o ferido e o jovem. Não o sacrifique, pelos outros ou por si mesmo. Antecipe os ataques e esteja preparado.
conheça seus inimigos. Cuide das suas armas para que possa executar suas tarefas quando necessário. No final, o planejamento cuidadoso sempre derrota as ações apressadas. Sempre obedeça às ordens superiores, enquanto todas elas respeitarem as máximas de Helm. Demonstre a excelência e a pureza da lealdade em seu papel como guardião e protetor. Clero e templos. O clero Elmita acredita que a reconquista do poder que pertence a Helm virá somente através da demonstração da excelência na vigilância e na pureza da lealdade. Em seus papéis de guardiões e protetores, eles se estabeleceram como guarda-costas em todos os lugares e divulgam a ideia de que somente os seguidores de Helm serão os mais confiáveis, pois são sempre testados. A Igreja de Torm concorda com essa afirmação friamente, embora aleguem que a reaproximação das duas crenças é uma tarefa que levará tempo. Os templos de Helm são sempre edifícios imponentes, com construções voltadas para a defesa. Muitos são abadias fortificadas, localizadas próximas às áreas mais malignas e perigosas, onde formam uma linha de defesa contra a invasão de inimigos poderosos. As cidades maiores geralmente possuem um templo ou santuário dedicado a Helm, pois seus clérigos são excelentes guardas ou líderes de tropas. Não importa onde estejam, os fiéis de Helm guardam suas casas de adoração com uma vigilância incessante. Costumeiramente, alguns guardas são espectadores, um tipo de beholder menor. Essa predileção enfurece a Igreja de Bane e seus aliados beholder. No centro dos inúmeros quartéis, arsenais e capelas de treinamento, encontra-se o altar central, sobre o qual sempre é depositada uma armadura de batalha. Essas armaduras são relíquias sagradas da fé e foram utilizadas por um dos campeões mais estimados de Helm. Todos os que pedem santuário são bem-vindos dentro de um templo, mas se forem acusados de algum crime, deverão estar dispostos a se submeter às leis e à justiça local, se estas forem cumpridas corretamente. A despeito dos riscos, muitos aceitam esta condição, pois os seguidores de Helm sempre se certificam de que o acusado tem um julgamento justo. Os clérigos vestem armaduras de batalha brilhantes e sem marcas, geralmente com a propriedade brilho eterno, e elmos abertos, na maioria das vezes com plumas no topo. Podem complementar suas armaduras com mantos vermelhos e tarrados cinza-aço, e esses enfeites, ou a própria armadura, podem ser combinados com o olho que nunca dorme no meio das costas ou do peito. Nas regiões mais ao sul, o clero Elmita geralmente se veste com armaduras de batalha caras, adornadas com gemas e trabalhadas em filigranas douradas, o que acentua os grandes olhos dourados colocados no meio do peitoral e nas costas. Nas áreas onde os clérigos de armaduras pesadas não são aceitos, a armadura é reduzida a um conjunto de ombreiras, mas o elmo é mantido. A Igreja de Helm é organizada sob uma hierarquia militar rígida e todos os integrantes da fé podem facilmente determinar a patente em relação aos demais. Nos séculos anteriores, todos os integrantes da fé se reportavam primeiramente a um vigilante supremo, mas não existe um pontífice de Helm desde o ano do Elmo Vigilante. Dizem, sempre longe de elmitas conhecidos, que a mácula da corrupção se espalhou entre os integrantes mais antigos do clero do Vigilante naquela época e que a própria divindade destruiu os que traíram sua confiança sagrada. Nos séculos após a limpeza da fé, a Igreja de Helm vem sendo governada pelo Conselho dos Elmos, uma assembleia de anciões do clero. O primeiro de seus deveres é estar sempre vigilante contra a mácula da corrupção que se espalha em suas próprias tropas, uma prática que se provou eficaz quando usada para descobrir as possíveis ameaças contra a Igreja de Helm. Muitas abadias elmitas sustentam exércitos poderosos da Igreja ou patrocinam grupos de guardiões. Os Companheiros da Visão da Verdade são uma ordem de cruzados, formada por clérigos e guerreiros de Helm,
famosos por sua lealdade irrestrita. Suas tropas de choque são treinadas para alcançar os objetivos mais difíceis, sem debandar, e devem manter posições avançadas com poucas chances de sucesso. Entretanto, recentemente, alguns integrantes dessa ordem, muitos dos quais serviram nas ações elmitas em Mastika, sentiram suas imaculadas reputações serem afetadas. Outras ordens incluem uma pequena irmandade de curandeiros de campo, conhecida como os Vigilantes dos Caídos, um grupo de guarda-costas dedicados chamado Cavaleiros Sempre Alertas, que são contratados pelos templos de Helm para criar fundos, e uma ordem de paladinos chamada Os Olhos Vigilantes do Deus. Kelenvor, Senhor da Morte, Juiz dos Condenados. Kelenvor é a mais recente de uma longa linhagem de divindades de Faerûn a comandar as forças da morte e supervisionar o destino dos mortos. A morte tem sido a maior constante em toda a história, mas a maneira que os humanos enxergam esta força inevitável mudou consideravelmente de acordo com a substituição de deidades no cargo. Durante o reinado do inescrutável Jergal, a morte e a vida após a morte possuíam uma aura fortíssima de mistério para a pessoa comum. A maioria temia o que não conhecia ou entendia. Quando Myrkul recebeu o cargo de Senhor da Morte, após Jergal ter se cansado, os piores medos da humanidade tomaram forma. Cultistas malignos lembravam os vivos sobre os poderes e a influência dos mortos, que se estendia muito além da sepultura. Naqueles dias, as divisões entre mortos e mortos-vivos ficaram confusas, e os aldeões sabiam que ser levado pelo abraço de Myrkul não impedia que fossem animados por algum necromante insano. A situação piorou quando Myrkul foi destruído durante o Tempo das Perturbações e Cyric assumiu o posto, já que o infame, mesquinho e enlouquecido Sol Negro não oferecia nem ao menos as certezas vãs de seu cargo. Kelenvor, que assumiu o manto 10 anos após a Guerra dos Deuses, decidiu fazer uma abordagem diferente. Kelenvor prega que seus clérigos devem agir como servidores da vida após a morte e ensinar ao povo de Faerûn que a morte é uma parcela natural da vida. Não existe nada a se temer nessa transição, pois somente os verdadeiramente malignos, os hereges ou os falsos devem ter medo do mundo além do plano de fuga. Kelenvor considera todos os mortos-vivos como abominações e ordena que seus servos os destruam sempre. Ele é uma divindade taciturna, e até recentemente não tinha absoluta certeza de si mesmo ou seu papel. Entretanto, o juiz dos condenados abandonou essas incertezas e encara seu dever como juiz da vida após a morte com fervor, mediando seu inabalável senso de justiça com candura e sinceridade. Infelizmente, ele não é muito inteligente e prefere resolver problemas com ações diretas, que às vezes geram resultados imprevistos. Para desmistificar o processo da morte e auxiliar a distribuição dos pertences dos falecidos em tempos de perda, os clérigos de Kelenvor tentam a todo custo semear os dogmas de seu Deus entre o povo mais simples. A maioria das pessoas aprecia a chegada dos clérigos devido aos seus maneirismos agradáveis e seus comportamentos acalentadores. Uma mudança bem-vinda se comparada ao passado, quando os clérigos tempestuosos de Myrkul ordenavam taxas funerárias que se pareciam muito com extorsões. As crianças, em especial as que crescem próximas aos reinos malignos, ficam maravilhadas ao avistarem os clérigos e paladinos caçadores de mortos-vivos, e as comunidades assoladas pelos necromantes ou ladrões de tumbas sempre pedem auxílio ao seu clero. Os clérigos de Kelenvor rezam por suas magias ao sol poente. A maioria das cerimônias sagradas é baseada na bênção da alma pela sua transição para a vida após a morte. Se estiver presente na hora da morte, o clérigo de Kelenvor realiza a passagem,
um ritual simples que alerta Kelenvor sobre a chegada do mais recente andarilho na estrada final. Quando um campo de batalha ou uma comunidade destruída pela praga requer ritos finais, os devotos Kelenvoritas realizam o lamento pelos caídos. Essa cerimônia, parecida com a passagem, é composta por cânticos monótonos e batidas de cajados cinzentos no chão. Em uma cerimônia privada, conhecida como indicação, os clérigos de Kelenvor celebram a doutrina tranquila de sua divindade e alimentam as atividades da igreja com os bens dos que morreram sem herdeiros. O encontro dos escudos e a ceia da lua possuem uma importância espiritual para os Kelenvoritas, pois nessa época os clérigos recontam os feitos dos mortos que jamais serão esquecidos. Raramente, durante esses dias, os clérigos poderosos conjuram ressurreição verdadeira, devolvendo a vida aos heróis de um passado distante que são necessários no presente. Às vezes, os clérigos de Kelenvor adquirem níveis de necromantes, rangers ou guias do destino, usando seus conhecimentos para caçar e destruir mortos-vivos. Os clérigos de Kelenvor nunca fascinam ou controlam mortos-vivos. Se não fosse pelo tempo das perturbações, o guerreiro mortal conhecido como Kelenvor certamente teria morrido em algum campo de batalha, sozinho e sem ser pranteado. Ele era vítima de uma confusa maldição ancestral que o forçava a assumir a forma de uma violenta pantera mágica sempre que realizasse um ato de bondade. Entretanto, Kelenvor se juntou a um grupo de aventureiros que incluía Cyric, do Forte Zentil, e uma jovem conjuradora arcana chamada Midnight. No final da Guerra dos Deuses, todos os três se tornaram divindades, por meio de maquinações malignas ou mero acaso. Como divindades, os três antigos companheiros ainda possuem o que pode ser chamado de relacionamento. Cyric despreza tanto Kelenvor quanto Midnight, que se tornou Mystra, culpando-os pelos seus fracassos frequentes. Para reconquistar o domínio sobre a morte, Cyric planeja incessantemente, pois a morte é um aspecto que ele possui brevemente e, neste tempo, instrui seus seguidores mortais a se oporem aos clérigos de Kelenvor através da perturbação dos restos mortais, mutilação de cadáveres para impedir a identificação e incentivando todos os tipos de atividades de necromancia. Como mortais, Mystra e Kelenvor foram amantes, mas se esse relacionamento sobreviveu aos eventos dos últimos 14 anos, ninguém sabe. Mystra auxilia Kelenvor de tempos em tempos, mas os deveres da sua posição a impedem de manter contato frequente. Kelenvor odeia Vesharum pelo seu apoio à necromancia e Talona pelos seus venenos e doenças, que causam o envio prematuro de muitas almas ao plano de fuga. Ele passa uma grande quantidade de tempo na companhia de Jergal, seu companheiro do pináculo cristalino do plano de fuga, e com quem Kelenvor aprendeu as responsabilidades e pré-requisitos de sua condição. Entretanto, o modo pragmático e a ausência quase total de piedade no esquecido perturbam Kelenvor, e ainda que ele respeite Jergal, é quase certo dizer que não confia nele. Dogma. Reconheça a morte como parte da vida. Ela não é o fim, mas um começo. Não é uma punição, mas uma necessidade. A morte é um processo ordenado, sem trapaças, enganos e aleatoriedade. Ajude as pessoas a morrerem com dignidade quando chegar sua hora, mas não antes. Combata quem prolonga artificialmente suas vidas e ultrapassa os limites naturais, como os mortos-vivos. Honre os mortos, pois suas conquistas em vida trouxeram Faerun ao ponto aonde chegou atualmente. Esquecê-los é ignorar onde estamos e por quê. Não deixe um humano sofrer uma morte natural sem um clérigo de Kelenvor ao seu lado. Clero e templos. Os clérigos de Kelenvor realizam funerais, concluem os assuntos dos falecidos e geralmente são convocados por governantes locais ou pelos magistrados para supervisionarem a execução dos últimos desejos e testamentos. Eles pregam para as massas a doutrina de uma vida pacífica após a morte e se asseguram que os corpos dos mortos sejam enterrados em segurança,
de acordo com a tradição religiosa. Eles marcam os locais tomados pelas doenças com avisos de praga e tentam curá-las sempre que as encontram. Os clérigos de Kelemvor consideram todos os mortos-vivos abominações e farão qualquer coisa ao seu alcance para forçá-los ao descanso eterno. Eles entendem que os criadores de mortos-vivos merecem somente a destruição rápida e absoluta, uma diferença importante entre o clero kelemvorista e o de Jergal, que sustenta que alguns dos mortos-vivos são muito úteis. O clero kelemvorita declara cruzadas frequentes contra os mortos-vivos ou as criaturas acusadas de terem causado muitas mortes em pouco tempo. Ocasionalmente, essa atitude leva à contratação de aventureiros para resolver problemas com os quais eles não podem lidar sozinhos. Os integrantes do clero costumam ser taciturnos e até melancólicos. Muitos ingressam na igreja após perderem seus entes queridos em ataques de mortos-vivos, ou mesmo terem perdido suas próprias vidas, e por isso foram tocados tão profundamente pela experiência que aceitaram tomar parte do clero logo após sua ressurreição. Muitos dos integrantes mais antigos do clero cultuavam Myrkul, e, mesmo após 14 anos desde a aniquilação da divindade, alguns encontram dificuldade em relação às diferenças doutrinárias entre as duas igrejas. Muitos templos de Kelemvor eram templos de Myrkul, e, portanto, seus estilos arquitetônicos são menos convidativos e acalentadores do que os clérigos gostariam. Os padrões de ossos e crânios predominam e alguns dos templos maiores apresentam câmaras, que se encontram seladas, anteriormente usadas para rituais negros ou para revivificação.